Antes mesmo de qualquer europeu colocar o pé aqui nesse país que nós chamamos hoje de Brasil, esse lugar ele já era sagrado. Os povos originários, como os Tupinambás, por exemplo, eles já viviam aqui nessa terra com uma conexão profunda com a natureza, respeitando os rios, as matas, respeitando os animais, as estrelas. Eram mais de 1000 idiomas falados aqui no Brasil. Eram mais de 1000 formas de falar aqui no Brasil. Naquela época, era mais de 1000 idiomas falados. Não sei se a gente pode chamar de idiomas. E esses povos, eles carregavam muita tradição, muita cultura, muitos saberes milenares que eram transmitidos oralmente, de pai para filho. Só que, infelizmente, algumas coisas acabaram mudando. Não sei se é o destino ou se é a crueldade do homem, mas o Brasil, que hoje se chama Brasil, tinha um espaço maravilhoso, tinha uma energia incrível, era um lugar com uma cultura muito rica. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês qual é a verdadeira história do Brasil. Então fica até o final, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou começar com o primeiro episódio da nossa nova série chamada Raízes da Umbanda. Eu tô cheia de séries aqui no canal, mas é que a espiritualidade tá me trazendo essa necessidade, né? E quem sou eu para contrariar a espiritualidade? Então no vídeo de hoje a gente vai falar uma introdução das raízes da Umbanda. E cada vídeo que for passando, ele vai ter uma história muito importante. E é muito importante que você assista aos vídeos para você compreender o que é verdadeiramente a Umbanda e o porquê que ela existe. Porque é muito fácil a gente entrar na Umbanda, se desenvolver, mas não saber o que ela realmente é, de onde ela surgiu e por que ela surgiu. E se você é curioso como eu, se você é uma pessoa que quer entender de fato o que está acontecendo, se você é uma pessoa que não aceita só o mais do mesmo, fica até o final. Porque por causa da espiritualidade, a espiritualidade me motivou. E foi por causa deles que eu tô trazendo esse vídeo. Porque eles me disseram que eu precisava aprender sobre o assunto e ensinar outras pessoas. Porque está na hora da gente começar a virar a chave da nossa vida. O despertar está ocorrendo já faz um tempo. E quem não entender esse despertar vai ficar para trás. Está na hora das pessoas entenderem que a Umbanda, ela não é uma religião como qualquer outra. A Umbanda não é uma religião para você fazer trabalho de macumba e arriapadê. A Umbanda ela tem uma história muito mais profunda por trás de tudo isso. Eu já contei para vocês a história da Umbanda, já contei para vocês a essência da Umbanda, já desmistifiquei o que é Umbanda, e agora tá na hora da gente saber quais são as raízes da Umbanda. O porquê que foi criado a Umbanda. Eu não sei se vocês pararam para pensar sobre isso, e eu por muito tempo nunca me questionei. Porque, assim como a maioria das pessoas, eu vivia no piloto automático. Então a série de vídeos que eu estou trazendo a partir de hoje é para que você que ainda não despertou consiga despertar. E para que a gente possa caminhar juntos. Eu não tô aqui para trazer mais do mesmo, porque isso tem em todos os canais do YouTube. Eu tô aqui para contar uma história. Eu tô aqui para criar uma linha do tempo. Eu tô aqui para mostrar para vocês o porquê as coisas existiram
e por que está existindo, o porquê tanta dor e sofrimento, o porquê tanta dificuldade, o porquê que a gente luta tanto. Então vamos comigo nessa história? Como eu disse no início do vídeo, antes mesmo de qualquer colonizador ter botado o pé aqui no Brasil, esse país que hoje se chama Brasil era um país habitado por povos incríveis, povos que tinham conhecimentos milenares, povos que tinham uma conexão espiritual muito profunda. A espiritualidade desse povo vivia muito presente no cotidiano deles. Eles tinham uma conexão que era maravilhosa, era magnífica. E através da pagelança, do xamanismo e dos rituais de cura, eles mantinham um equilíbrio e harmonia com esse mundo visível e o invisível, né? Que é nosso plano terrestre com o mundo espiritual. Para o povo originário, tudo era sagrado, tudo era respeitado. O trovão era um espírito, a onça, ela era uma mestra, o rio era parente. Não havia separação entre o corpo e a alma. Tudo se conectava, interligava. Essa conexão era tão profunda que não havia separação entre o corpo e a alma, nem entre os animais e o ser humano. Tudo se conectava. Tudo fazia sentido. A floresta era como um templo. E o silêncio, ele tinha uma voz. Tudo tinha essa conexão. Tudo era sabedoria. A espiritualidade dos povos originários, ou a quem diga dos indígenas, né, que são o nome mais popular, nos lembra muito que a vida pode ser guiada através de respeito, através de gratidão, através de equilíbrio, através de toda manifestação de luz. Até hoje, as práticas ancestrais dos nossos povos originários continuam ecoando na nossa vida, continuam mostrando que o sagrado vive onde há conexão com a terra, com a natureza. E é por isso que eu não podia deixar de falar sobre isso aqui no vídeo. E é por isso que eu tinha que começar com eles. Porque eles são a razão da nossa existência. Eles são o primeiro povo que existiu aqui nesse país que a gente chama de Brasil. No ano de 1500, os colonizadores, que até então eram os portugueses, decidiram expandir as suas terras. E até então eles estavam caminhando para as Índias, né? E eles acabaram se perdendo pelo mar e chegaram até o nosso litoral, achando que nós éramos a Índia, que nosso país era a Índia. Movidos pelo desejo de conquistar, expandir, conquistar riquezas, eles vieram com ganância e com ego para tomar posse daquilo que não era deles. O que eles encontraram aqui foi um povo com uma cultura riquíssima, com uma linguagem própria e com uma espiritualidade profunda. Algo que eles não compreendiam. E o pior de tudo, é algo que eles tentaram destruir. No início, eles se fizeram de um bom moço. Eles se aproximaram, fizeram trocas, trocaram joias, espelhos, materiais assim que os índios não tinham, como miçanga, tecidos, que era algo assim totalmente fora do conhecimento deles, por alimentos que até então eles não tinham, que eles precisavam. Só que em troca de toda essa cordialidade, dessa gentileza que eles tinham, tinha uma ambição por trás. Porque na verdade o que eles realmente queriam era se instalar nas propriedades que hoje chamamos de Brasil. O que eles realmente queriam é se aproveitar da inocência dos indígenas para conquistar tudo e tornar o Brasil uma colônia de Portugal. Então veio a religião católica
e forçou os indígenas a serem catequizados. Vieram os soldados e destruíram as aldeias. Todo esse movimento gerou uma brutalidade enorme com o povo indígena. Tentaram forçar eles a mudar a fé deles. Tentaram forçar eles a serem escravizados. Povos que até então eram livres. Povos que até então viviam sobre a natureza, que eram felizes. Naquela época, os portugueses, os colonizadores, eles enxergaram nos nossos povos originários uma mão de obra barata. Então, eles capturavam os indígenas para forçar eles a trabalhar. Capturavam crianças, mulheres, homens, independente de que fosse. Todos capturados para trabalhar como escravos em plantações, em construções habitacionais ou em construções religiosas. Simplesmente chegaram impondo. E os indígenas, eles não tinham muita possibilidade de recuar. Porque os portugueses, eles tinham essa visão de que eles queriam dominar a qualquer custo, que eram as expedições onde os portugueses invadiam o interior do Brasil. Eles já tinham dominado todo o litoral brasileiro, não era o suficiente ter empurrado todos os indígenas lá para o meio. Eles precisavam de mais, né? Então eles invadiam o interior do Brasil, eles capturavam os indígenas à força, eles escravizavam os indígenas. Muitas das vezes eles destruíam as aldeias, eles forçavam os nativos a abandonar a sua cultura e as suas crenças, aquilo que dava vida a eles. Tudo porque eles queriam forçar a qualquer custo que eles estavam corretos. O povo, os colonizadores portugueses, eles não tinham aquele olhar de que todos temos direito. Naquela época, a coroa portuguesa, ela era muito poderosa. E a expansão era muito importante. O egoísmo dessa nação foi o que iniciou um país tão sofrido, um país com tanta violência, tanto caos, com tanto sangue derramado. Esse foi o início de uma história muito triste. Esse é o início do nosso povo. O nosso povo foi marcado através de um outro povo que não tinha escrúpulos, que veio para tomar tudo que a gente tinha e ainda por cima tiveram a cara de pau de escravizar a gente. É claro que assim, não podemos culpar os portugueses de hoje em dia, porque isso era uma visão daquela época, né? Mas eu quero que vocês entendam que o nosso país já começou dessa forma. Que o nosso país era rico, era bom, tinha luz. E esse foi o marco. Em 1500 foi um marco onde iniciou o processo em que o Brasil está vivendo hoje. Um dos casos mais polêmicos, um dos casos assim mais violentos que foi registrado foi a destruição da aldeia dos Guaratinguetá, onde tinham centenas de indígenas que eles foram capturados, inclusive aqueles que já tinham sido catequizados. E engraçado é que isso foi tão cruel que os próprios padres que tinham catequizado esses indígenas se revoltaram, se rebelaram por conta da crueldade que estava ocorrendo com o povo indígena. Então esse período ele foi muito marcado pelo conflito entre a igreja e os bandeirantes, porque a igreja queria proteger
os indígenas que já eram catequizados, que já aceitaram Jesus na vida deles, e os bandeirantes estavam cagando para eles. Só que iam continuar capturando o máximo de indígenas possíveis para escravizá-los. E essa foi o marco da coroa portuguesa. Porque para a coroa portuguesa, tanto faz. Eles estavam cagando para o povo brasileiro. Eles só queriam que os indígenas fossem escravizados. Como eles mesmos falam, não importa se o povo indígena era súdito. O que importa é que estava autorizado que a sua escravidão ocorresse caso eles resistissem ou não aceitassem ser catequizados. Porque naquela época você era obrigado a ser católico. Não existia a liberdade de expressão. Eu não podia acreditar no meu Deus, eu tinha que acreditar no seu Deus, no Deus do fulano. Pensa você na situação de um indígena naquela época, como você se sentiria? Sendo obrigado a abandonar todas as suas crenças, a sua liberdade, ter que trabalhar que nem um condenado de graça, sem ao menos ter direito de um alimento. Por isso que naquela época houve muita resistência e muito sofrimento. Por isso que naquela época os povos originários, eles lutaram muito. E naquela época houve muitas mortes. O derramamento de sangue daquela época foi assim um marco muito grande na história. E o pior é que eles não sabiam que tinha coisas piores por vir, né? E os povos originários, eles lutaram tanto, mas tanto, para conseguir se manter estabelecido nas suas terras que são do seu direito, que eles deixaram as diferenças de lado dos outros povos, né? Porque eram muitos povos indígenas nessa região, e se uniram para lutar contra o seu inimigo em comum. Então eles deixaram todas as suas diferenças de lado. E muitos deles acabaram sucumbindo a doenças cruéis. Porque durante o processo em que os colonizadores vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram muitas doenças de outros países. Aqui no Brasil não tinha determinadas doenças. E por causa deles essas doenças vieram nas embarcações. Então, os indígenas que tinham contato com essas pessoas acabavam ficando doentes e eles não tinham imunidade, porque essa doença não existia no Brasil. Então, infelizmente, esse povo, aqueles que batalharam com garra para lutar contra os portugueses, ou foram assassinados, ou morreram de uma doença grave, ou seja, foram assassinados. E era desumano. Porque enquanto os portugueses tinham armas de fogo, os indígenas tinham o quê? Uma estaca, um arco e flecha. É injusto. É injusto com um povo que não tinha maldade. Eles não eram preparados para uma guerra, porque eles nunca tiveram necessidade. Para eles isso não era algo comum. Teve tanta tragédia, tanta destruição. Muitos povos indígenas se perderam. Culturas riquíssimas se perderam. Muitas tradições que eram passadas de boca em boca se perderam. Porque eles não tinham costume de escrever. E aqueles que são realmente os donos do nosso país, aqueles que realmente são o povo que tem direito do nosso país, foi enxutado. Como se não valesse nada. Por mais que eles lutassem com muita bravura, infelizmente eles não foram palhos, porque era uma covardia. É uma covardia, uma luta onde os indígenas só têm um arco e flecha para se defender, enquanto os portugueses tinham armas de fogo, que tem um alcance de longo espaço, que é uma arma muito mais forte. E os venenos e as doenças. Foi muito cruel. Só que dessa ferida nasceu uma força muito intensa aqui no nosso país. Uma força espiritual imensa.
através da dor e do sofrimento dos nossos povos ancestrais, se originou muito a transformação da luz, da coragem, da sabedoria. Essa força, ela vive dentro de nós, ela vive dentro dos caboclos da Umbanda. É isso que representa a Umbanda, é isso que representa os caboclos. É essa força de lutar pelo que é seu por direito. Por mais que seja injusto, lutar pelo que é justo. Por mais que seja injusto não ter uma arma para se defender, mas ser digno da luta. Os espíritos que trabalham na linha dos caboclos são espíritos originados àquela época, de indígenas que morreram naquela época, ou de espíritos ligados à natureza, que têm um forte senso de conexão com a natureza, que tem um senso de justiça, que tem um senso de nunca se render, de lutar sempre. Hoje, a gente pode trazer isso para nossa vida. Hoje, graças ao xamanismo, graças às religiões que trazem essa vertente indígena, graças a, se eu não me engano, a Jurema Sagrada, que é uma religião, nós estamos mantendo as tradições. Estamos mantendo através de benzimento, através de cantos de cura, através de rezos, defumações. E essa é a espiritualidade daqueles que, mesmo perdendo, eles persistiram, eles não desistiram. Porque não importa se você perdeu, importa que você lutou, importa que você tentou, que você não desistiu. Porque a maior vitória não é daquele que levanta a bandeira, é daquele que tem uma luta justa, que tem um propósito justo. A luta do povo indígena não era só porque ele não queria que roubassem as terras deles. A luta do povo indígena era para proteger a natureza, para proteger os espíritos. Então, por mais que tenham tido muitas mortes, esse povo que lutou por nós sempre vai ser vitorioso, porque o propósito deles era um propósito genuíno. Eles ensinaram pra gente o que é o amor. E é por isso que eu sou devota ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque tudo começou através dos caboclos. Tudo começou através dessa ruindade do ser humano. E foi os caboclos que trouxeram o amor de volta. Por mais que teve muita crueldade e ruindade, eles conseguiram deixar esse sentimento de raiva, esse sentimento de injustiça de lado para ajudar aos outros. E às vezes, essa pessoa que está sendo ajudada por aquele espírito que foi assassinado no passado, pode ser um karma dele, do espírito. Não sei se vocês já ouviram falar aquela história onde às vezes o seu guardião faz parte do seu carrego. Então, imagina a evolução de um espírito que sofreu tanto e depois retorna com essa mesma pessoa que o matou para ensinar ele sobre o que é o amor. A chegada dos colonizadores, ela marcou um início de muita dor profunda, uma destruição imensa nos povos indígenas. Só que a força desse povo nunca se apagou. Não só não se apagou, como ela se enraizou em outras tradições, como eu falei. Ela trouxe esse poder e hoje ela brilha muito. Cada tambor que bate, reverenciando nossa ancestralidade, é uma força que está com a gente, é uma energia que está presente, é um guardião que lutou por nós lá no passado e que está aqui hoje para nos proteger. A Anne está aqui comigo, né, Anne? Olha ali. Ah, meu amor. Para falar sobre um assunto tão sério como esse. Eu vou deixando vocês por aqui.
Esse tema não é um tema fácil. Conforme eu fui falando, eu senti um pouco de... Não sei se é raiva, mas... Foi como se eu estivesse lá. E eu imagino a dor que tenha sido. Então, esse vídeo, ele não é um vídeo só de contexto histórico, não. Esse vídeo é para abrir os olhos de vocês. A gente trata o povo indígena como se eles fossem um peso para nós. Sempre que a gente vê um indígena na rua, eu já ouvi isso. Falam, isso incomoda. O governo protege, mas são vagabundo. É muito triste ouvir isso. Muito triste. Porque o povo indígena, ele era feliz. E graças aos nossos antepassados, porque eu me incluo nisso, porque eu não sou indígena pura. Eu tenho uma mistureba aqui no meu DNA. Tenho alemão, italiano, espanhol e etc. E tem indígena, graças a Deus. Então eu me incluo nessa. Se não fosse pelos meus antepassados, os indígenas estariam vivendo até hoje felizes. Estariam aproveitando tudo que a floresta tem a nos oferecer. Talvez eles não tivessem tanta tecnologia, mas eles têm tanto conhecimento que é indiferente. Porque eu tenho certeza absoluta que para eles não faria falta. Porque eles são muito mais avançados que a gente. Eles conhecem coisas que estão muito além das nossas percepções. E eles têm o direito dessa terra. Nós que eu digo colonizadores, porque eu sou descendente, né? Todo mundo aqui que está assistindo tem algum traço, alguma descendência. Eu não sei se tem algum indígena puro aqui. Se tiver, desconsidere, mas a maioria não é. Então todos nós carregamos isso. Os nossos descendentes expulsaram os indígenas das suas terras. Das suas terras. E hoje a sociedade trata aqueles que são os verdadeiros donos das terras como peso. Então eu trouxe esse vídeo para vocês refletirem. É uma introdução dessa série, mas também é para vocês refletirem. É para vocês entenderem quem que tá errado nessa história. É para quando vocês verem um indígena, ao invés de vocês os tratarem como um incômodo e como um peso, que vocês olhem para ele e pensem, poxa vida, eles merecem muito mais. Porque eles foram abandonados. Aqueles que não foram empurrados para dentro da floresta amazônica, foi empurrado para se centralizou num pequeno espaço e está lutando pela sobrevivência. É como aquela tribo que vive em São Paulo, que quando se instalou a tribo lá, era só mato. E de repente São Paulo cresceu, criou uma rodovia do lado da tribo. Não é eles que estão incomodando a gente, é nós que estamos incomodando eles. Se eles hoje têm que vender as coisas no sinaleiro para sobreviver, é porque nós tiramos a casa deles. É porque nós tiramos a vida deles. Era para eles viverem felizes na floresta, na natureza, mantendo as suas tradições e ancestralidades. Sim, a evolução é importante. Tem muita coisa que, graças a Deus, a evolução trouxe para nos ajudar. Mas não tinha necessidade de tantas mortes, de tantos prejuízos. Então eu peço, por favor, que vocês reflitam sobre esse vídeo e que tenham mais compaixão pelos povos indígenas. Sabe, quando eu comecei a estudar sobre os povos indígenas, eu não tinha tanta visão. Eu achava que eram povos indígenas e chamava de índio. Até que eu comecei a entrar nesse mundo xamânico e eu falei, eu preciso estudar sobre isso. Graças à minha conexão com esse povo xamânico e essa conexão com as medicinas da floresta, desde que eu comecei a entrar nesse mundo,
eu me dei a oportunidade de conhecer melhor as minhas origens. Apesar de talvez eu ter 10% indígena, que ninguém acredita quando eu falo que eu sou indígena, mas faz parte da minha história, faz parte da minha raiz. E eu sempre tratei como um nada. Tipo, não que eu falasse mal, mas também não entendia, nunca fui conhecer. Então, sabe, desde que eu comecei a entrar nessa história, eu me sinto tão... Eu não tenho a palavra para dizer isso. Não sei se é comovido, não sei se é sensibilizado. Eu sei que me dói bastante. Me dói muito saber que para que eu esteja aqui, aconteceu muita coisa. Para que você esteja aqui, aconteceu muita coisa. Porque se os povos portugueses não tivessem vindo para cá, talvez eu não existisse. Mas será que seria tão bom assim eu existir comparado à quantidade de morte que aconteceu por esse mundo? Quero deixar essa reflexão para vocês. É claro que assim, nenhuma folha cai do céu sem a autorização de Deus. Mas todo mundo tem o livre-arbítrio. E o que os colonizadores fizeram não tem perdão. E é por isso que a gente está vivendo uma fase tão difícil. Porque o nosso país tem uma energia muito pesada. Porque tem muito sangue nas nossas mãos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que eles possam saber dessa história. Eu sei que eu falei bastante sobre a minha opinião, mas muitas das coisas que eu disse aqui tem embasamento. Eu pesquisei. E eu quero que as pessoas saibam, que as pessoas enxerguem o mundo com outros olhos. Que as pessoas valorizem a linha dos caboclos e entendam por que ele existe. Se você já tinha esse despertar espiritual, já conhecia a nossa história, se você já tinha essa opinião, comenta aqui embaixo. Porque eu quero saber um pouquinho sobre você. Eu quero entender se é só eu que tive tanto tempo nesse piloto automático, que é só eu que me senti tão frustrada e ao mesmo tempo emocionada, mas uma emoção triste sobre tudo isso que eu descobri. A gente vê nos livros da escola, a gente assiste nas aulas de história, tudo isso, mas de uma forma tão encantado, né? Tipo, dá a entender que os portugueses, apesar de terem sido assassinos, mas eles são vitoriosos. Os portugueses foram os revolucionários. Graças a eles, nós temos tudo que nós temos. Mas não. O livro das escolas nos ensina de uma maneira que não é bem real. O livro das escolas não mostra pra gente como os portugueses, os colonizadores em geral, foram grandes serial killers, grandes assassinos, monstruosos. Mas é isso, nossa, eu posso continuar falando aqui o dia inteiro, porque eu tô assim, desde que eu comecei a estudar para criar essa série, eu já sabia que ia ser difícil, mas eu não imaginava que fosse tanto. Se você quer continuar assistindo essa série, se você quiser continuar desbravando tudo isso junto comigo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, para você não perder todos os vídeos. E se quiser continuar assistindo outros vídeos, fica à vontade. Aqui no canal a gente tem bastante coisa. Esse canal não é só para viralizar, não é só para trazer mais do mesmo, como eu tô falando sempre. Eu quero trazer aquilo que realmente vai mudar a nossa vida.
Quero desenvolver com vocês. E o desenvolvimento não é só ir lá e incorporar. O desenvolvimento tem a ver com autoconhecimento. E o canal tem essa visão. Eu quero ser uma pessoa melhor. E você? Quer ser uma pessoa melhor comigo? Vamos junto nessa caminhada? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo até o próximo vídeo.